Olá, boa noite. Saneamento básico em Uberlândia é avaliado como um dos melhores do país. Após fala preconceituosa, Bolsonaro vai ao Nordeste pela segunda vez este ano. E o governo anuncia liberação de saques do FGTS e PIS/PASEP. A evolução e os desafios das políticas de emprego e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A Lei do Aprendiz é o tema central do JU de hoje. Isso e muito mais você confere agora. O Jornal da UFO está no ar. De acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado ontem, Uberlândia permanece entre as cidades modelo quando o assunto é saneamento básico. Confira. Pelo quarto ano seguido, Uberlândia aparece como a terceira cidade com melhores condições de saneamento do país, ficando atrás somente de Franca e Santos. O município ocupa a primeira posição do estado no quesito tratamento de água e esgoto, mantendo-se como referência para outras cidades. Uberlândia tem um trabalho de 52 anos do DEMAI. Uberlândia sempre se preocupou com as questões ambientais, com o abastecimento de água e também o tratamento de esgoto. Nós vimos que Uberlândia tem quase 100% da nossa população abastecida com água tratada e de muito boa qualidade. E praticamente 100% da nossa população também abastecida com coleta de esgoto e tratamento de esgoto também. Além disso, temos vários projetos educativos ambientais, como o nosso programa de atendimento às escolas municipais, estaduais e também particulares, e também o projeto Buritias, que preserva as nossas nascentes. O município de Uberlândia tem 100% da água tratada na região urbana e alcança 99,44% da zona rural. Além disso, a cidade cobra a menor tarifa de água do país, R$ 1,69 por metro cúbico. Uberlândia tem mantido os investimentos. No passado, nós construímos a nossa estação de tratamento de esgoto, temos 2 estações de tratamento de água, tanto a Sucupira como também a estação de tratamento de água de Bom Jardim, e estamos construindo uma das maiores estações de tratamento de água do Brasil, que é a estação de tratamento de água de Capim Branco, que já está na fase final de construção. Nós vamos entregar o ano que vem essa obra. Aí sim, nós vamos ter Uberlândia preparada para 1,5 milhão de habitantes. Está em fase de testes o ponto eletrônico que será utilizado por servidores técnico-administrativos da UFO. O repórter Júnior Caritel traz mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. No dia 1º de agosto vai começar a valer o ponto eletrônico para os servidores, e para explicar melhor sobre como vai funcionar esse sistema, eu vou conversar agora com o Márcio Magno, que é pró-reitor de gestão de pessoas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, para a gente começar, Márcio, eu queria que você explicasse como que vai funcionar esse sistema. Então nós disponibilizamos o sistema agora a partir do dia 22, para que os nossos técnicos já possam fazer o primeiro acesso. Então é importante dizer o seguinte: esse primeiro acesso ele vai fazer utilizando como a senha a data de nascimento. E vai ser solicitado dele já a troca dessa senha nesse primeiro momento. E a partir dali ele terá condições de avaliar se há alguma inconsistência, se há algum problema no sistema. E aí nós teremos condições nesse momento de fazer esses ajustes para que a partir do dia 1º possa de fato ser aplicado e fazer os registros. E existe algum manual? Quem quiser tirar dúvida, onde acessar? Então todas as dificuldades, né, estarão lá conosco na Progep. Nós estamos fazendo também uma relação de perguntas e respostas, né? Existe o próprio manual do próprio sistema, do SISREF, que é um sistema de login e logout. Então como eu disse, nesse primeiro acesso, o servidor terá condições de já avaliar, e quando ele iniciar, né, de fato, a partir do dia 1º, ele terá nos acessos um sistema de 4 batidas, né, para quem faz 8 horas e 2 batidas para quem faz 6 ou 4 horas. Então quando ele loga o computador, ele entra no computador, já registra a primeira batida. Então ele vai ter uma segunda batida, que é o início do intervalo do almoço, né, o final do intervalo e a última batida
quando finalizar a sua jornada de 8 horas. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta que possuírem no FGTS, ativa ou inativa, referente ao emprego atual ou a anteriores. O anúncio foi feito hoje pelo governo federal. Os saques começarão a ser liberados a partir de setembro. A Caixa Econômica Federal, operadora do fundo, deverá divulgar um cronograma para essa liberação muito em breve. E ainda falando em política, a inauguração ontem do aeroporto de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, foi marcado por saias justas. A visita aconteceu 3 dias depois da polêmica criada após o presidente chamar nordestinos de Paraíba. Por causa disso, o governador baiano se negou a participar do evento e nem permitiu que a polícia militar ajudasse na segurança da comitiva presidencial. Veja na reportagem. Antes de deixar Brasília, o presidente Jair Bolsonaro postou uma mensagem no Twitter criticando a decisão do governador da Bahia de não autorizar a presença da polícia militar no aeroporto de Vitória da Conquista. Pouco depois, Rui Costa, do PT, rebateu dizendo que a presença da PM não seria necessária porque o governo federal tinha fechado o aeroporto e colocado o exército lá dentro. E também publicou um vídeo. Não tem função para a PM. A PM ia escoltar ele do avião até o terminal de passageiro? Não estou entendendo. Está querendo criar um factoide mais uma vez. A segurança do presidente foi feita pelas Forças Armadas e as polícias Federal e Rodoviária Federal. O acesso ao aeroporto foi bloqueado e manifestantes não conseguiram se aproximar do local da cerimônia. Na chegada, Bolsonaro foi recebido por cerca de 600 convidados, a maioria formada por apoiadores. A construção do aeroporto custou quase 106 milhões de reais. 74 milhões foram pagos pelo governo federal e 31 milhões de reais pelo estadual. A obra deve beneficiar mais de 2 milhões de habitantes de 100 municípios. Somos todos Paraíba! Somos todos baianos! O Brasil é uma só união de todos! Esta foi a segunda viagem que Bolsonaro fez ao Nordeste desde a posse e a primeira após a declaração em que se referiu aos governadores da região em termos ofensivos durante uma conversa informal com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no café da manhã com jornalistas na última sexta, aqui no Palácio do Planalto. Esse governador aqui, Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Ontem, no Roda Viva, o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, disse que Bolsonaro feriu a Constituição ao se referir com o termo Paraíba aos governadores do Nordeste. Isso contraria a Constituição, né? Então o presidente da República, infelizmente, entrou em rota de colisão, até frontal mesmo, com a Constituição. Com essa declaração meio separatista, assim. A lei dilata o conceito de racismo para incriminar, para fazer do racismo um tipo penal e inclui o preconceito geográfico, de origem geográfica. A lei da aprendizagem, também conhecida como menor aprendiz, é uma lei do Brasil aprovada em 2000 e regulamentada em 2005. Ela determina que toda empresa de grande ou médio porte deve ter de 5% a 15% de aprendizes entre o seu quadro de funcionários. O contrato de trabalho pode durar até 2 anos e durante esse período o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando assim formação teórica e prática. Entenda mais sobre esse assunto que hoje é destaque em nosso jornal. Mariana tem 18 anos e começou a trabalhar por causa do programa Jovem Aprendiz. Agora, ela vai ser efetivada no primeiro emprego no setor administrativo de uma concessionária. Eu decidi fazer parte desse programa porque eu achei que seria uma forma mais fácil, porque como eu era menor de idade, eu não poderia trabalhar com carteira assinada. Então, como sendo jovem aprendiz, eu poderia ter todos os meus direitos registrados e assim, e também uma oportunidade muito bacana de eu crescer profissionalmente, pessoalmente também.
Enquanto isso, João vive sua primeira semana dentro do mercado de trabalho e diz estar aprendendo bastante. Agora eu tô achando bem interessante, eu tô conhecendo coisas que eu nunca entrei em contato, coisas novas, então eu tô aprendendo muito com o mercado de trabalho. Porque aqui você trabalha tudo, desde a entrevista, oratória, o mundo em geral, então eu espero estar mais preparado. Mariana e João estão entre os 310 jovens inseridos no mercado de trabalho através do programa CDL Aprendiz. Número considerado pequeno se comparado aos 5.000 outros jovens cadastrados, o que demonstra algumas barreiras do programa de aprendizado, como conta a pedagoga que orienta o CDL Aprendiz. A gente trabalha hoje no programa tanto as competências técnicas como as competências comportamentais. Então hoje o nosso grande desafio é a lei. Além dos benefícios para o jovem, Jelen conta que o projeto auxilia as empresas. Para as empresas é a formação profissional, porque ela começa com esse jovem desde o início, então ela forma aquele profissional do modo como ela quer que ele atue dentro da empresa. Então o jovem hoje ele consegue, neste período de 1 ano e 4 meses que ele está na empresa, ele consegue ser moldado de acordo com o perfil daquela empresa. Vantagens que Narla, coordenadora de RH que contratou Mariana e João, faz questão de destacar. A gente só tem a ganhar com os jovens, né? A gente vê que eles vêm com novas ideias, né? Vêm com uma vontade muito grande, um querer, né? Aprender. É a primeira oportunidade, o primeiro emprego, então o primeiro contato numa organização, e aí você vê eles se desenvolvendo em relação a habilidades de comunicação, relacionamento, trazem ideias novas, se interessam muito, né, porque estão tendo a oportunidade de trabalhar, né, e de poder aprender uma profissão e de se desenvolver. Então é extremamente importante, né, o jovem aprendiz aqui, o projeto, o programa, porque a gente vê que só tem a agregar para as organizações. Hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. Epaminondas da Costa, que é promotor de infância e juventude. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E também o Dr. André Carneiro, que é advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Boa noite, Dr. André. Boa noite. Gostaria de começar primeiro, Dr. André, explicando para a gente essa lei da aprendizagem. O que representa para o direito trabalhista? Primeiramente queria cumprimentar também o Dr. Epaminondas aqui, agradecer o convite. É um prazer aqui a gente vir tratar de um tema de tamanha relevância para o âmbito da nossa sociedade. O contrato de trabalho do aprendiz, né, o contrato de aprendizagem, como já mencionado aqui hoje, ele é advindo de uma legislação que é dos anos 2000, depois foi melhor regulamentado em 2005, e ele busca proporcionar e facilitar a integração do aprendiz no mercado de trabalho. Apesar de ser popularmente conhecida como a lei do menor aprendiz, na verdade a legislação da aprendizagem ela abarca os trabalhadores e aprendizes de 14 anos até 24 anos de idade. Então é uma forma de proporcionar àquele adolescente e aquele jovem que busca uma ferramenta, uma forma de se capacitar e se integrar no mercado de trabalho, né, angariar competências que permitam a ele se fixar no mercado de trabalho e principalmente começar a gerar um currículo que leve as empresas a querer contratar esse funcionário futuramente. A lei da aprendizagem é uma modalidade de contrato de trabalho especial. Todas as empresas são obrigadas, como regra, a contratar uma cota mínima de 5% até 15% dos trabalhadores na modalidade de aprendizagem. Excluídas aqui as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Para essas empresas, essa contratação é facultativa. Para melhor esclarecer, as microempresas são aquelas que têm faturamento bruto até R$360 mil ao ano, e as empresas de pequeno porte são aquelas que têm faturamento bruto anual de 360 mil até R$4.800.000 ano. Então, excluídas essas empresas que têm contratação facultativa, toda empresa que tiver um faturamento superior a isso e que tenha mais do que 7 funcionários, ela vai ter que fazer essa contratação de um aprendiz.
certo? Muito bom. E, doutora Epaminondas, podemos dizer que é uma ferramenta, a lei da aprendizagem, uma ferramenta para coibir justamente a questão do trabalho ilegal de menores? Sim, é um instrumento importantíssimo para o combate à exploração do trabalho infantil, tanto é que, em razão deste fato, no mês de junho, agora, no dia 14 de junho, o Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, que fiscaliza, que acompanha toda a atividade dos promotores, procuradores da República, os membros do Ministério Público brasileiro, editou uma recomendação, que é a Recomendação 70, propugnando, orientando que promotores, membros do Ministério Público Estadual, notadamente promotores de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, instaurem procedimentos ou desenvolvam as ações em conjunto, ações interinstitucionais, com vistas a priorizar, sobretudo, a contratação por meio de contrato de aprendizagem de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, em situação de acolhimento institucional, ou seja, aqueles jovens que se encontram nos antigos orfanatos, e, mais ainda, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, seja medidas de meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, seja aqueles que estejam internados cumprindo medida de internação. Dada a importância deste tema, principalmente para a inserção dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Então, é uma ferramenta importantíssima, é um instrumento importantíssimo de combate à exploração do trabalho infantil. E existem dados estatísticos que demonstram efetivamente que aqueles adolescentes que são encaminhados por meio de contrato de aprendizagem, eles saem da informalidade, eles saem dessa atividade em que eles se submetem à exploração da sua atividade e passam a ser fonte de renda, inclusive para a família, para muitas famílias em situação de pobreza, mas com seus direitos trabalhistas garantidos, direitos previdenciários, embora de uma forma mitigada. Não é? Mas pelo menos com respaldo da lei. Né? Respaldo da lei, com conta em banco, no ambiente seguro, sim, no ambiente que há acompanhamento, que há fiscalização por parte das empresas formadoras de mão de obra e, mais ainda, é um direito que todo adolescente, já que nós estamos falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o direito à formação técnico-profissional. Excelente. Olha só, agora vamos ver uma avaliação do presidente da CIUB, que é a Associação Comercial Industrial de Uberlândia. Ele fala sobre esse assunto. Quem esteve com o Paulo Gomes foi a repórter Ana Luísa Costa. Veja. Olá, Patrícia. Continuando a discussão aí no estúdio, agora eu falo com o Paulo, que é representante da CIUB, e ele vai falar um pouquinho sobre a importância e os desafios para as empresas manter a lei dos jovens aprendizes. Paulo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre a importância desses jovens aprendizes para as empresas. Primeiramente, vamos falar da importância do jovem aprendiz para o Brasil. Então, a preocupação que o legislador teve, né, de fazer com que nós abríssemos uma condição de trabalho e, portanto, de aprendizado, acho que foi muito feliz. O que nós precisamos agora é discutir como fazer a fim de que possa viabilizar o projeto, tanto para as empresas, quanto para o jovem e também para o Estado. Então, primeiro é uma feliz ideia, já quero começar dizendo assim, agora nós precisamos fazer a organização dessa ideia, fazer com que beneficie o menor e não o prejudique. Todos nós um dia tivemos o nosso primeiro emprego e tivemos a oportunidade, então queremos oportunizar. Porém, existem alguns desafios. Por exemplo, existem algumas categorias de empresas que têm 1.500 pessoas trabalhando, sendo que 1.400 ou 1.450 delas estão na rua ou num ambiente hostil, dentro de uma indústria de produtos químicos, por exemplo. E o jovem aprendiz não pode conviver com esse ambiente insalubre. Então, como fazer? Ela teria que ter aí 70, 80 jovens aprendizes e ela só tem 50 no lugar onde ela possa colocar o jovem aprendiz. Então, esse desafio tem que ser enfrentado. É tratar os desiguais de forma desigual. Aí sim, os iguais poderiam ser tratados de forma igual. Então, a legislação teria que prever condições diferentes para empresas, por exemplo, que não teria condição de abrigar tantas pessoas assim. Sim, e qual é a dificuldade agora, e pensando também maneiras de resolver estes impasses?
Não, um dos impasses também é o custo disso. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem simples matematicamente. Um jovem custaria, por exemplo, para a empresa R$ 1.500, sendo que desses R$ 1.500, que é um custo para a empresa, R$ 500 vai para o bolso do jovem aprendiz, mais ou menos que um terço, que seria R$ 500, vai para a instituição que o contrata e o prepara para esse momento, e R$ 500 de tributo. Acho que nós teríamos que fazer isso a várias mãos. Ou seja, a empresa poderia ter, por exemplo, uma isenção de tributo, seja ele qual for, nesse caso poderia ser um tributo federal, e o Estado contribuir com isso, sendo que a responsabilidade de dar a oportunidade para o jovem, para o menor aprendiz, é de toda a sociedade. Não pode recair tão somente nos ombros da empresa e do empresário. Certinho, Paulo, muito obrigado pelas suas considerações. Eu volto com você aí no estúdio, Patrícia. O Paulo Gomes levantou alguns questionamentos que nós vamos trazer aqui para o estúdio, para que os nossos entrevistados também possam falar sobre isso. Dentre vários pontos levantados, vamos falar então primeiro, doutor André, sobre os direitos assegurados ao menor aprendiz ou jovem aprendiz. Tá. O aprendiz, ele tem garantido pela legislação que a carteira de trabalho dele seja anotada. Ele tem garantido também, como um empregado normal, né, de categoria comum, ele tem garantido o recolhimento do FGTS, com uma diferença: ao invés de ser a alíquota de 8%, o empregador recolhe a alíquota de apenas 2%. Ele vai ter garantido o salário hora mínimo, né? Então ele tem que respeitar, o empregador vai ter que respeitar o salário mínimo hora ali, na hora de remunerar o jovem aprendiz. Ele vai ter direito às férias, inclusive é importante pontuar que as férias do aprendiz devem ser compatíveis com as férias do período escolar ou do curso que ele está realizando. Se a empresa adota a modalidade de férias coletivas no fim do ano e esse período não for compatível com o período de férias escolares, vai ser considerado como licença remunerada. Ele tem direito a 13º. O que ele diferencia aqui do empregado por contratação regular e padrão? Por se tratar de um contrato de trabalho especial, com prazo determinado de apenas 2 anos, ele não vai ter direito a um aviso prévio, como regra geral, porque ocorre ao fim dos 2 anos uma extinção natural do contrato, e também não vai ocorrer também, em regra, o recolhimento da multa fundiária, dos 50% que são feitos normalmente de FGTS, né? Os 40% que são normalmente destinados ao empregado. Nesse caso, por se tratar de uma extinção normal do contrato e não uma extinção antecipada, também não terá esse recolhimento dessa multa. Entendi. E, doutor Epaminondas, sobre a questão da cota, né, mínima de 5% até 15% dos profissionais do quadro serem dentro da lei da aprendizagem. Há questionamentos também de ser uma cota alta, de ser atingida. Como que a gente pode também entender esse lado do empresariado? De qualquer maneira, é uma questão legal. O critério objetivo é uma opção do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Enquanto não houver essa alteração, na verdade, essa é a regra objetiva. A questão que foi levantada na primeira matéria, e que é muito relevante, é a questão que você tem as empresas, as entidades formadoras, que elas formam que elas oferecem essa formação técnico-profissional, mas essa formação ela precisa ser complementada com atividade prática. Atividade prática do ponto de vista de você exercitar na prática aquilo que você aprendeu na teoria e também a remuneração. E você receber a remuneração. Então, o que acontece? O grande desafio é que a entidade forma um número, às vezes, alto de aprendizes, mas, ao mesmo tempo, essas vagas não são garantidas, porque nem todas as empresas têm cumprido a cota mínima. Então, por essa razão, recentemente, o Ministério Público Estadual, e eu participei ativamente da audiência, nós temos um procedimento instaurado em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, tivemos a audiência pública dia 10 de julho, aqui em Uberlândia, no auditório da UAB,
em que várias empresas foram convidadas, empresários, e no primeiro momento o nosso trabalho é de sensibilização para que as empresas que não estão cumprindo na região, que elas cumprem essa cota, pelo menos a cota mínima, espontaneamente. No segundo momento, se houver necessidade, com certeza o Ministério Público do Trabalho, que a função é do Ministério Público do Trabalho, vai adotar as providências legais para que essas cotas mínimas sejam cumpridas efetivamente pelas empresas. Isso é muito importante porque, a partir do cumprimento da cota mínima por todas as empresas que são obrigadas por lei, as entidades formadoras hoje, que estão encarregadas da formação técnico-profissional, elas vão ter para onde encaminhar os jovens e eles vão ter a sua autoestima ainda mais valorizada, ter um espaço muito maior para a manifestação da sua autoestima, além de muitos deles serem fonte de renda hoje para as famílias. Nós temos no Ministério Público Estadual aprendizes, não é, que hoje são fonte de renda para a família. Perfeito. Eu sei que nosso tempo está quase chegando ao fim do jornal, ainda tem matéria para a gente soltar, mas, doutor André, então essa questão das cotas também é importante salientar que o cálculo dessas cotas, ele se faz de uma forma para que não também influencie a modalidade de trabalho dentro daquela empresa. Explica para a gente de uma forma, talvez assim, bem didática, como que é feito esse cálculo, né, de cotas. Tá. A apuração dessa cota mínima de 5% e máxima de 15% é feita computando todos os empregados que integram aquela empresa, que deve fazer a contratação dos aprendizes, excluídos desse cálculo aqueles empregados da empresa que exercem cargo de gestão e gerência, aqueles empregados que exercem uma função que depende de um curso técnico profissionalizante ou de um ensino superior, como, por exemplo, um advogado, um médico da empresa, também não vai integrar esse cálculo. Exclui também do cálculo os próprios outros aprendizes que já integram o quadro daquela empresa e também os demais colaboradores que exercem ali, estão exercendo um contrato temporário. Então, retiram-se esses empregados do cálculo e aí procede-se a um cálculo que a empresa quer fazer de 5% até 15%. Se o número der uma fração, por exemplo, fez um cálculo e deu 1,3, vai equivaler à contratação de 2 aprendizes, porque a fração equivale à contratação de 1. Então, todo número cheio é 1 e toda fração equivale à contratação de mais um aprendiz. Mas é uma lei, então, que a gente entende que tem várias normas que também assiste e entende o lado do empresariado para que seja justo, né, isso, para todos, e acaba contribuindo, né, de uma forma social muito importante para que a gente possa inserir esses jovens no mercado até porque de trabalho. O espírito da lei é exatamente que as empresas, elas exercitam a sua função social, a função social da propriedade que está na Constituição Federal, que elas contribuam para a erradicação da pobreza no país. É isso mesmo. Bom, nosso assunto é muito interessante, mas agora é hora da gente saber como fica a previsão do tempo para Uberlândia amanhã. Confira. Dia ensolarado em Uberlândia. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima 27. Predomínio de sol também em Patos de Minas. Termômetros marcam entre 15 graus e 27. Quinta-feira com céu aberto em Monte Carmelo. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Dia mais quente em Ituiutaba. Temperaturas entre 18 e 29 graus. A cidade de Prata deve ter uma manhã ensolarada e com temperatura mínima de 17 graus. A máxima fica 29. E um grupo de pesquisa sobre melhoramento genético de hortaliças do campo de Monte Carmelo tem desenvolvido diferentes estudos. Muitos deles ajudam produtores rurais de todo o Brasil. É o que você confere agora no quadro Campi Avançados de hoje. Sou professor da graduação e da pós-graduação da agronomia, Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. Minha área de atuação é melhoramento genético de plantas. Nós temos atualmente mais de 20 cultivares patentes registradas no Registro Nacional de Cultivares pelo Ministério da Agricultura. Essas cultivares estão em uso por produtores rurais nas diversas regiões do Brasil.
permitindo o cultivo sem o uso de fungicidas, inseticidas e algumas delas com a menor demanda de uso da água durante o seu cultivo. O nosso grupo de estudos é o Grupo de Estudos em Melhoramento Genético de Hortaliças, o GenHort, do qual, além das cultivares e das patentes, nós temos diversos artigos nacionais e internacionais com alto fator de impacto. E o JU hoje falou sobre os avanços e desafios da lei da aprendizagem. Eu agradeço muito a participação do Dr. Epaminondas Costa. Muito obrigada, viu? Obrigado também você pelo convite. Obrigado, doutor André, por participarmos aqui juntos. Isso também, doutor André Carneiro, pelas informações e por todo o conteúdo hoje compartilhado com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço o convite, agradeço a presença do Dr. Epaminondas aqui. Foi um prazer tratar desse tema, que eu apenas registro aqui no final, que é um tema de extrema relevância para a sociedade, porque a contratação da aprendizagem, além da função que desempenha do combate ao trabalho irregular, também ajuda e auxilia a trazer de volta os jovens à escola. E a gente ainda tem um caminho a avançar, apesar de Minas ter em média 90 mil vagas para aprendizagem, a gente tem preenchidas em torno apenas de 38 mil, mas nós estamos caminhando e vamos evoluindo aí cada dia mais para alcançar a meta que a legislação impõe. Muito obrigado. Com certeza. Nós agradecemos a sua participação e o JU de hoje fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.